Olá, querido estudante da segunda fase da Educação de Jovens e Adultos. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa do projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da SEMED Manaus. Nossa aula hoje está para lá de especial. Vamos exercitar nossa leitura. Sei que ler com fluência e compreender textos é o que você mais deseja. E você já está no caminho. Você vai chegar lá com esforço, dedicação, antes mesmo do que você pensa, estará lendo, explicando o que leu sem dificuldades. Por isso eu estou aqui para convidá-lo a embarcar comigo nesse universo fantástico da leitura. Vamos lá? Nossa viagem se inicia no portão Hora de Aprender. Na aula passada, você aprendeu que devemos ter atenção às regras básicas para a escrita correta de textos e que uma boa escrita está intimamente relacionada à prática da leitura. Quem escreve bem sempre tem um vasto repertório de leitura. Isso porque, quanto mais lemos, mais temos contato com as palavras, com as estruturas de textos e com diversas formas de expressão. Ler talvez seja uma das mais importantes atitudes humanas. Veja o que grandes intelectuais como Humberto Eco e Padre Antônio Vieira reconhecem o poder da leitura em suas vidas e nos lecionam o seguinte: a leitura é uma necessidade biológica da espécie. Nenhuma tecnologia conseguirão suprimir a necessidade de leitura tradicional. Humberto Eco. Quem não lê não quer saber. Quem não quer saber, quer errar. Padre Antônio Vieira. Até um dos grandes nomes da era tecnológica, Bill Gates, sabe aquele conhecido como o homem mais rico do mundo? Pois é, ele reconhece o valor da leitura. Ouça o que ele diz. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Bill Gates. Então, resumindo, para ler com fluência não tem outro jeito. É treinar diariamente, sempre mais e mais. Podemos comparar a aquisição da leitura ao ato de aprender a movimentar uma máquina desconhecida. Primeiro, vamos saber para que serve a máquina, o que ela produz, como ela funciona. Depois, vamos ter atenção nas partes que vamos manusear e faremos devagar, com o passar dos dias. Vamos movimentando a máquina, ganhando habilidade e depois dominando todo o funcionamento. Assim é com a leitura de textos. Você, mesmo sem muita habilidade de leitura, pode fazer suas explorações. Observe os textos, as letras, se possui desenhos como apoio, se são textos grandes ou pequenos, enfim, as observações prévias. Daí você dará o passo de decodificar as palavras. É importante esclarecer que ler não é o mesmo que decodificar. Existem pessoas que decodificam palavras, mas não conseguem ler. Você pode me perguntar, como é que pode isso, professora? E eu respondo, simples. Há pessoas que juntam letras, pronunciam as palavras, mas não entendem o que leem. Esse não vai ser o seu caso. Sabe por quê? Porque você tem sabedoria de vida, a experiência, a vivência que lhe possibilita entender muitas situações, mesmo sem domínio das letras. O seu saber vai muito além das palavras, querido aluno. Isso vai fazer de você um exímio leitor. É só se dedicar um pouquinho todos os dias. Você deve pensar aí, essa professora quer me enrolar, não quer me ensinar a ler direito. Eu quero ler meu jornal, minha Bíblia, ler as revistas. O que eu quero mesmo é que você acredite que você é capaz, que você entenda que o desafio é grande, mas você está à frente de muitos
Então, vamos começar nossa leitura? Vamos começar nosso treino de leitura por um pensamento bem curtinho de um educador premiado com cerca de 48 títulos, entre doutorados honoris causa e outras honrarias de universidades e organizações brasileiras e do exterior. Além disso, foi um educador que lutou muito e contribuiu para a educação de jovens e adultos. Eu estou falando do brilhante educador Paulo Freire. Veja em tela o que ele nos diz sobre a leitura. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. Paulo Freire. Então, nesse pensamento de Paulo Freire, temos quantas palavras? Isso aí, 9 palavras. A, 1. Leitura, 2. D, 3. Mundo, 4. Precede, 5. A, 6. Leitura, 7. Dá, 8. Palavra, 9. Você sabe o que quer dizer a palavra precede? A palavra preceder é aquilo que vem antes, é o mesmo que dizer vem antes. Ou seja, a frase fica: a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. Paulo Freire, ao refletir sobre o processo de aquisição da leitura e da escrita, nos ensina que ninguém é nulo de conhecimento por não saber ler e escrever. Mesmo as crianças pequenas, sem vivência, possuem conhecimentos que ultrapassam o universo da escrita. Os pequenos, pelas conversas em casa, brincadeiras, regras de jogos e muitas outras situações, possuem conhecimentos para além das palavras. No seu caso, por toda a experiência de vida, todas as situações que você viveu e superou, possui conhecimentos valiosos que contribuem para ampliar a leitura das palavras. O que você precisa é de treino. Então, vamos treinar mais? Vamos ler um pequeno texto que nos mostra um retrato bem atual de uma situação. Vou deixá-lo em tela para você ler, primeiramente em silêncio, pelo tempo de 2 minutos. De olho na tela. Voltei então. Conseguiu ler o texto completo? Travou em alguma palavra? Existe alguma palavra que você não conheça? Eu vou pôr o texto em tela novamente e farei
a leitura. Preciso que você preste bem atenção na minha entonação de voz e na pronúncia das palavras. Vamos lá? Aviso. Informamos aos nossos clientes que, em virtude do aumento dos insumos para a produção das refeições, gás, feijão, proteínas, óleo de soja e outros, nosso prato executivo passará a custar R$ 16,00 a partir do dia 28 de fevereiro. Grato pela compreensão, restaurante Sabor Delícia. Ok, vamos conversar sobre o que lemos. O texto que acabamos de ler é um aviso. Os avisos constituem um gênero textual muito importante, pois, como seu próprio nome já identifica, ele carrega uma mensagem que objetiva informar as pessoas interessadas sobre alguma situação. Neste caso, sobre o aumento do valor do prato executivo. Os pratos executivos não são aqueles pratos que usam terno e gravata, não, hein, gente? Nada disso. São aqueles famosos PFs, né? Os pratos feitos, que quem trabalha fora precisa comer para não perder muito tempo na hora do almoço. No aviso que lemos, o prato custará R$ 16,00 a partir do dia 28 de fevereiro. O povo já está pagando mais caro hoje, hein? Olha só. O restaurante ainda justificou o aumento, né? Do porquê eles aumentaram o valor do prato. Lembra o motivo? O aumento no valor dos insumos. O que é insumo? Você sabe? Insumo é tudo aquilo que é usado para produzir algo. Nesse caso, os alimentos, o gás de cozinha, a energia elétrica e muito mais. Segundo o aviso, o aumento no valor desses insumos fez aumentar a cobrança nos pratos do restaurante. É por aí a nossa vida, né? Nossa vida de brasileiro, hein? Vamos lá, não quero nem falar mais sobre isso. Vamos continuar o nosso treino de leitura. Faremos agora a leitura de uma fábula de Esopo. Preste bem atenção à estrutura desse texto. Vou deixar o texto em tela para que você observe e faça uma leitura silenciosa. A palavra que não compreender ou não conseguir pronunciar, você pode anotar aí no seu caderno para ouvi-la durante a leitura que eu farei depois. De olho na tela para a leitura silenciosa.
Tempo esgotado para a leitura silenciosa. Vamos para a nossa leitura compartilhada. O rato da cidade e o rato do campo. Um rato da cidade e um rato do campo eram amigos. O rato do campo um dia convidou seu amigo para ir vê-lo em sua casa, no campo. O rato da cidade veio. Eles se sentaram para um jantar de cevada e raízes. Este último com um sabor nitidamente de terra. O hóspede não gostou muito da comida. Logo ele disse: "Meu pobre querido amigo, você não vive aqui melhor que as formigas. Agora você deveria apenas ver como eu me saio. A minha despensa é um lugar cheio de comida. Venha e fique comigo. Prometo que viverás na fartura da terra." Quando voltou à cidade, levou o rato do campo com ele e mostrou-lhe uma despensa com farinha, aveia, figos, mel e tâmaras. O rato do campo nunca tinha visto nada assim. Sentou-se para desfrutar dos luxos que o seu amigo lhe proporcionava. Antes de começarem, a porta da despensa abriu-se e entrou alguém. Os dois ratos fugiram e se esconderam em um buraco estreito e extremamente desconfortável. Em breve, quando tudo estava calmo, eles se aventuraram a sair de novo. Mas entrou mais um e eles voltaram a fugir. "Isto foi demais para o visitante", disse o rato do campo. "Adeus, estou de saída. Você vive no colo do luxo. Posso ver, mas você está cercado de perigos. Enquanto em casa, posso aproveitar meu simples jantar de raízes e milho em paz." Moral da história: melhor ter pouco e viver bem do que ter muito e viver com medo. E aí, conseguiu acompanhar a leitura? Por enquanto, pode ser um pouquinho complicado, mas vamos chegar lá. Você conhece esse texto? Essa é uma das fábulas de Esopo. As fábulas são histórias fictícias. Nesses textos, os personagens são animais e no final de cada história há sempre uma lição, uma moral. Esopo foi um escritor dessa fábula e de demais outras. Esse camarada viveu na Grécia Antiga. Há quem diga que ele foi vendido como escravo a um filósofo e que esse filósofo concedeu alforria ao Esopo. Daí ele seguiu o mundo, contando histórias nas quais os animais falavam e agiam como pessoas, ensinando muitas lições. Essa fábula que lemos é uma de suas criações. Qual a lição que essa fábula nos traz? Melhor ter pouco e viver com tranquilidade a viver com muito e viver com medo. Eu sou totalmente a favor dessa ideia. E você? Você lembra o que eu disse? Que ler não é somente decodificar palavras? Pois é, ler com fluência é pronunciar corretamente as palavras, dar entonação devida às frases, aos parágrafos, mas, acima de tudo, compreender o que leu. Para treinar mais e melhor, vamos para a nossa hora da atividade? Atividade 1. Leia o texto. O abre alas que eu quero passar. O abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Nos versos da marchinha de carnaval, as palavras passar, negar e ganhar rimam. Das alternativas abaixo, qual delas contém palavras que rimam com essas? Letra A, correr e sorrir. Letra B, chegar e falar. Letra C, pular e sumir. Letra D, dormir, partir.
Leia com atenção e escolha uma dessas alternativas. O relógio está contando o tempo. E aí, meu querido, minha querida, marcaram a letra B? Se sim, maravilha! As palavras que rimam com passar, negar e ganhar são chegar e falar, pois elas apresentam a mesma terminação, ar. Atividade 2. Leia o texto. A coisa não está preta. O mercado não é negro. O serviço mal feito não é serviço de preto. Amanhã não é dia branco. Denegrir não é legal. Inveja branca não é do bem. Não sou tuas nega não é engraçado. Racismo não é piada. Retire-o de seu vocabulário e aprenda a ter empatia. Vidas negras importam. Lamentavelmente, ainda é comum o uso de expressões racistas para definir situações difíceis. Neste texto, temos uma lista destas. Marque a alternativa que consta uma das frases presentes no texto. Letra A. Racismo é crime. Letra B. Diga não ao racismo. Letra C. Racismo é burrice. Letra D. Vidas negras importam. Vamos então para a correção da atividade 2. Qual destas frases consta no texto que lemos? A frase da alternativa D, vidas negras importam. Apesar de todas as demais alternativas estarem relacionadas ao tema tratado, apenas essa consta no texto. Bem, estamos chegando ao fim de mais uma aula, querido estudante da segunda fase. E você hoje teve a oportunidade de fazer pequenos treinos de leitura, silenciosa e compartilhada comigo. Conversamos com grandes pensadores sobre a importância da leitura, dentre eles Humberto Eco, Padre Antônio Vieira, Bill Gates e nada mais, nada menos que o notável brasileiro Paulo Freire. Realizamos a leitura de 2 gêneros textuais, o aviso e a fábula. Lembre-se, hoje foi só um treino orquestrado.
Ao longo dos seus dias, desafie-se a ler textos diversos, livros, jornais. Quanto mais você se dispuser a ter contato com textos, mais habilidade de leitura você desenvolverá. Portanto, desafie-se. O caminho você já sabe qual é. Para não perder nenhuma novidade do Centro de Mídias e Tecnologias da CEMED, Manaus, siga-nos em nossas redes sociais, @Centedes. Nossa aula de hoje chegou ao fim. Um forte abraço a todos. Até a nossa próxima aula!